Fala galera, e aí? Tudo tranquilo? Espero que vocês estejam bem. Tô aqui de volta para fazer mais uma aulinha sem corte. Dessa vez eu vou começar a tratar com vocês de um assunto que alguns alunos me pediram, né? Alunos meus, né, de turma presencial, né, turma IMITA. É um assunto que eu acho muito legal, acho muito importante. É um dos assuntos que os alunos do ensino superior têm grande dificuldade, né? Porque é um assunto, de certa forma, abstrato, mas é um assunto muito importante para a matemática, é um assunto dentro de um ramo da matemática chamado álgebra linear. E a gente hoje, nesse vídeo, vou fazer pelo menos uns 2 vídeos falando sobre esse assunto que está aqui no quadro, ó. Autovalores e autovetores, tá? É um assunto muito específico dentro desse contexto de álgebra linear, né? Da álgebra das matrizes, né? Então, assim, eu estou gravando esse vídeo para alunos que vão fazer prova para o IME e para o ITA, ou para alunos que estejam no ensino superior e querem ver isso de uma forma um pouco mais, né, aprofundada, ou pelo menos entendível, né? Eu dei uma pesquisada no YouTube sobre materiais em vídeo sobre isso, né, autovalores e autovetores, para alunos de IME e de ITA. Tem bastante, quer dizer, tem pouca coisa, na verdade, sobre isso. E eu queria fazer um videozinho para deixar como sendo uma fonte de estudo para vocês aí, tá? É um assunto extenso, um assunto imenso, né? Eu precisava falar de um monte de coisa para que você entenda de verdade o que é um autovalor e um autovetor, mas eu vou tentar mostrar nesse vídeo aqui uma aplicação muito legal para um tipo específico de problema que poderia muito bem aparecer nas provas do IME e do ITA ou em outras provas de vestibular qualquer, tá? Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar um pouco sobre autovalores e autovetores, né? O que é isso, na verdade, né? Quais são as consequências da definição. A gente vai ver um pouquinho sobre polinômio característico. Vou falar também sobre o teorema de Cayley-Hamilton, que é um teorema muito legal. E aí a gente vai desembocar na resolução de um problema que eu julgo bem bacana, que sem esses teoremas fica muito difícil você fazer. Tá bom? Beleza? Então, vamos que vamos. Vamos lá. Olha, gente, em primeiro lugar, o que são autovalores e autovetores, né? Em essência é o seguinte, eu vou pegar uma matriz, tá? E aí eu vou pegar essa matriz e eu queria que você entendesse uma coisa logo de cara. O que é uma matriz para mim? Uma matriz para mim é uma tabela de números? É uma tabela de números, ok, né? Você pode criar a matriz de uma forma um pouco mais legal. Você pode criar a matriz como sendo um elemento representativo de uma transformação linear. Como assim uma transformação linear, cara? Imagina, por exemplo, que eu quero pegar um vetor do plano cartesiano, que tem coordenadas x, y, e quero associar esse cara a um outro vetor de coordenadas x' e y', né? Um caso básico que muita gente na turma IME já viu é o caso da rotação de eixos, né? Eu tenho um vetorzinho branquinho que está aqui e eu quero fazer uma rotação de eixos, eu quero trocar o sistema de coordenadas. Muita gente aprende a fazer isso usando uma matriz de rotação. O que a matriz de rotação faz? Ela pega os vetores da forma x, y e associa vetores da forma x' e y', através de uma matrizinha de rotação que tem uns cossenos e senos lá bem legais, tá? Então a matriz, você pode encarar a matriz como sendo, né, um elemento que vai representar uma determinada transformação linear, tá? Então o que é transformação linear? É pegar um vetor e esticar o tamanho dele, é você transladar o vetor, é você rodar o vetor, enfim, fazer algum tipo de transformação com as coordenadas de um determinado vetor, tá? Agora, para uma dada transformação, pode acontecer de que quando você, por exemplo, você pegou o vetor branquinho, né? Então você vai, sei lá, esticar esse cara e vai somar com outro vetor, sei lá, ou então vai transladar esse cara, enfim. Para alguns tipos bem legais de transformações lineares, quando você faz uma transformação sobre um determinado vetor, ele simplesmente só muda de tamanho. Ou seja, você pegou um vetorzinho, multiplicou por uma matriz. O efeito de fazer isso, ele não transladou, ele não rotacionou, ele simplesmente aumentou ou diminuiu de tamanho. Então, quando você operou a matriz sobre aquele vetor e ele simplesmente mudou de tamanho, pegar um vetor e mudar de tamanho, basicamente você multiplicar aquele cara por um número, por um escalar. Então, essencialmente, você pegou um vetor v, tá? Não nulo, e aí você multiplicou esse vetor v por uma matriz, ou seja, você está fazendo uma transformação linear com esse cara. Então, uma matriz vezes um vetor dá para você um outro vetor, né? Pensa que essa matriz, por exemplo, é uma matriz quadrada de ordem n, 2 por 2, 3 por 3, enfim, né? E o vetor, na verdade, é uma matriz com n linhas e uma coluna apenas.
Se eu pego uma matriz n por n e multiplico por uma matriz n por 1, você encontra uma nova matriz n por 1, um novo vetor. Só que nesse caso específico, o vetor ele simplesmente aumentou ou diminuiu de tamanho, né? Você simplesmente gerou um vetor que é múltiplo dele. Ou seja, você gerou um vetor que é múltiplo desse vetor, ou seja, é um lambda v. Tá? Os vetores que satisfazem essa igualdade para essa determinada matriz são os chamados autovetores da matriz A. Então, para uma dada matriz que representa uma transformação linear, os vetores V não nulos, tá? Importante isso, tá? Vetor não nulo, tá? Que satisfazem essa igualdade são chamados autovetores da matriz A. Beleza? E esse númerozinho lambda, que é o fator de esticamento desse vetor, a gente chama de autovalor associado ao autovetor V, tá? Ou equivalentemente, o vetor V é o autovetor associado ao autovalor lambda, tá? Então, deixa eu escrever isso aqui bonitinho para você. Esse númerozinho lambda, a gente fala que é o autovalor, e esse vetorzinho V, a gente fala que é o autovetor. Tá bom? Beleza? Então, assim, um autovalor, na verdade, um autovetor, melhor dizendo, ele é um vetor que, quando operado por uma matriz, ele simplesmente estica de tamanho ou contrai de tamanho. Basicamente isso. Você faz um novo vetor associado a ele, que é um múltiplo dele. Isso tem diversas aplicações, né, em computação, né, em tratamento de imagens, enfim. Eu não estou muito preocupado agora com a motivação prática da coisa. Tá? Eu quero te mostrar a aplicação prática em resolver problemas, que tem muitas aplicações. Tá bom? Beleza? Então, assim, basicamente, para você encontrar autovalores e autovetores de uma matriz, você tem que se preocupar com essa igualdadezinha aqui. AV igual a lambda V. Tá bom? Aí você pode falar assim, tá bom, Sandro, mas como é que eu encontro, para uma dada matriz, os autovalores e os autovetores dessa matriz? Tá, vamos lá. O vetor V ele não é nulo, tá? Então, o que a gente pode fazer com essa igualdade aqui? A gente pode pegar essa igualdade aqui e passar o AV para o outro lado, né? Então, se AV é igual a lambda V, eu posso passar o AV para o outro lado e a nossa igualdade vai ficar assim, ó. Lambda V menos AV é igual a matriz nula. Tá? Eu vou usar um O cursivo sempre que eu me referir a matriz nula, tá? Matriz cujas entradas são todas iguais a zero. Tá bom? Tá, tudo bem. Como é que eu tenho lambda V menos AV? Pensa que lambda V é como se fosse lambda I vezes V, né? Multiplicar um vetor por lambda é você multiplicar todas as coordenadas desse cara por lambda, né? Então você pode colocar um vetor V em evidência, que é a direita. Então você tem o seguinte, né? Lambda I, que é a identidade de ordem n, menos A, tudo isso vezes V, é igual a matriz nula, tá bom? Um ponto importante aqui, cara, que eu não mencionei nesse vídeo é o seguinte: eu estou partindo da premissa de que você sabe o que é uma matriz, como se calcula um determinante, como se resolve o sistema linear, mas de forma básica, tá? Eu não vou me aprofundar nessas coisas não, tá? Meu intuito nesse vídeo não é te ensinar matriz, determinante e sistema linear. Dado que você já sabe algo sobre isso, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Beleza. Vamos lá. Lambda I menos A é uma matriz de ordem n por n, tá? V é um vetor. Então ele é uma sucessão de coordenadas, né? X, Y, Z, blá, blá, blá. E isso aqui tem que dar matriz nula. Se a gente escrevesse isso aqui em termos de um sistema linear, né? Porque isso aqui é uma equação matricial, da forma AX igual a B. Então é como se fosse um sistema linear. Só que nesse caso aqui é um sistema linear homogêneo. Lembra lá? O que é um sistema linear homogêneo? É um sistema onde os termos dependentes, aquela galera que fica depois do sinal da igualdade, é tudo igual a zero. Todo tipo de sistema que tem coordenadas, né, os termos dependentes iguais a zero, ele sempre tem solução. Né? Imagina um sistema 3x mais 2y igual a zero, 4x mais 5y igual a zero. Esse sistema sempre tem solução. Qual é a solução? É a solução trivial, que é você fazer x igual a zero e y igual a zero. Você já encontrou uma solução desse sistema. Ela pode não ser única, né? Ela pode eu posso ter um sistema linear homogêneo que tem várias soluções, mas ele sempre tem solução, então ele é sempre um sistema possível, tá? Nesse caso aqui, eu tenho um sistema linear homogêneo em que esse vetor V, que seria
a solução ou as soluções do meu problema, ele não é nulo. Ou seja, ele não é a solução trivial. Se ele não é a solução trivial, quer dizer que esse meu sistema tem mais de uma solução. Ou seja, ele vai ter infinitas soluções. A gente lembra da regra de Cramer, o seguinte, se um sistema assim, AX igual a B, tem solução única, é porque o determinante da matriz A é diferente de zero. Deixa eu escrever isso aqui no quadro. Você pode não lembrar muito bem. Eu vou escrever aqui, ó, Cramer. O que diz a regra de Cramer? Se eu tiver um sistema linear assim, ó, AX igual a B, tá? Ele vai ser um sistema possível e determinado, ou seja, a solução dele vai ser única, se o determinante da matriz A for diferente de zero. Então, se o det de A for diferente de zero, você pode garantir que o sistema vai ser possível e determinado. Isso aqui é o que diz a regra de Cramer, tá? Bom, agora, se o determinante for igual a zero, a gente pode garantir o seguinte, que ou ele vai ser possível e indeterminado, ou ele vai ser impossível. Só que no caso de um sistema linear homogêneo, ele é sempre possível. Se ele é sempre possível e ele tem mais de uma solução, ele tem que ser possível e indeterminado, ou seja, ele tem que ter infinitas soluções. Então, uma coisa bem legal aqui é o seguinte, né? Você encontra, né, infinitos autovetores, né, que satisfazem essa conta aqui. Mas o meu ponto é o seguinte, para que essa conta faça sentido, eu preciso que esse sistema linear homogêneo tenha infinitas soluções. Qual é a condição para isso acontecer? O determinante dessa matriz aqui, lambda i menos a, tem que ser igual a zero. Então, para que você encontre os autovalores de uma determinada matriz, basta você fazer o seguinte. Basta você fazer o determinante de lambda i menos a igual a zero. Quando você resolver essa equação, cara, agora que é o ponto legal. Quando você resolver essa equação aqui, eu não sei se você consegue enxergar isso com clareza, mas o determinante, na verdade, você pode encarar como sendo, né, uma soma de produtos. Tá? Quando a gente fizer essa conta aqui, det de lambda i menos a gente vai encontrar, na verdade, uma equação polinomial, porque o lambda é a nossa variável. A gente não sabe quem é o lambda, quem são os autovalores. Né? Então, na verdade, isso aqui é um polinômio. Um polinômio de grau n, porque, por hipótese, a matriz tem n linhas e n colunas. Então, quando você resolver isso aqui, na verdade, você vai encontrar uma equação polinomial em lambda. Ou seja, uma equação do grau n, que vai ter n raízes, e aí que podem ser reais, complexas, enfim, né? Para a gente aqui, no primeiro momento, eu vou sempre raciocinar com autovalores reais, num primeiro momento. Tá bom? Então, para você encontrar os autovalores de uma matriz, basta você resolver essa equaçãozinha aqui, ó. Det de lambda i menos a igual a zero. Tá? Beleza? Esse polinômio aqui do lado esquerdo, que é o polinômio de grau n, cujas raízes são as raízes dessa equação, que são seus autovalores, a gente chama esse polinômio de polinômio característico da matriz A. Então vamos lá. Polinômio característico. Bom, o que vai ser o polinômio característico? Olha, o polinômio característico de uma matriz A qualquer vai ser justamente o det de lambda i menos a, por definição. Então, ó, o polinômio da matriz A na variável lambda é o determinante de lambda i menos a. Pronto, essa é a definição de polinômio característico, ou seja, é um polinômio cujas raízes são os autovalores da matriz A. Tá bom? Você vai encontrar em alguns livros, em alguns materiais escritos, né? Não det de lambda i menos a, e sim det de a menos lambda i. É a mesma coisa, né? Você vai trocar o sinal dos coeficientes, né? No caso de n ímpar, vai colocar tudo com sinal de menos. As raízes não mudam, mas é melhor escrever o polinômio assim, por quê? Porque quando você escreve assim, tu garante que o polinômio vai ter coeficiente líder igual a 1. Se você coloca a menos lambda i, tu já não garante isso, tá? Então a boa definição para polinômio característico é essa aqui. É o determinante de lambda i menos a. Tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui pra gente começar, só para não ficar muito abstrata essa aula, para você entender o que eu tô falando. Imagina, por exemplo, que a gente vai, sei lá, a gente vai encontrar os autovalores de uma determinada matriz aqui. Então, por exemplo, pega essa matriz aqui, ó.
Vou pegar uma matriz bem difícil. 1, 2, 3, 4. Pronto, tá lá. É isso. Quero os autovalores dessa matriz, tá bom? Como é que você faz isso? Para encontrar os autovalores dessa matriz, eu vou fazer o determinante de lambda i menos a. Então, o que seria lambda i menos a? Vamos escrever aqui, ó, lambda i menos a. Olha, lambda i é a matriz identidade. Então, se a matriz identidade, ela é toda formada por zeros e 1 na diagonal principal. Quando você multiplica por lambda, fica tudo com zero e só lambda na diagonal principal. Então, lambda i menos a seria isso aqui, né? Lambda aqui, zero aqui. Essa é a matriz de lambda i, menos a matriz a. Matriz a, 1, 2, 3, 4. Então, na verdade, essa matrizinha vai ser o quê? Lambda menos 1, 0 menos 2, que dá menos 2, 0 menos 3, que dá menos 3, e lambda menos 4. Pronto, lambda menos 4. Essa aqui é a matriz lambda i menos a, tá bom? O polinômio característico dessa matriz vai dar pra gente os autovalores dessa matriz. Então eu vou fazer o determinante dessa matrizinha aqui, tá? Então, o det de lambda i menos a vai ser quanto aqui, gente? Multiplicação da diagonal principal menos multiplicação da diagonal secundária. Então você vai ter lambda menos 1, que multiplica lambda menos 4, menos 3 vezes menos 2. Isso aqui dá 6, vai ficar menos 6. Beleza? Tá bom. Então, quando você pegar isso aqui e igualar a zero, você vai encontrar as raízes do seu polinômio característico, que vão ser os autovalores da sua matriz, tá? Então, igualando a zero, você vai ter o seguinte, ó, lambda ao quadrado, menos 4 lambda menos lambda é menos 5 lambda, né? Menos 5 lambda, menos 1 vezes menos 4 dá 4. 4 menos 6 dá menos 2. Isso aqui é igual a zero. Então, quem são os autovalores dessa sua matriz? São as raízes dessa equação do segundo grau. Então, você vai ter menos b, mais ou menos o delta, que nesse caso é 25 menos 4 vezes menos 2. Então, fica 25 mais 8, que dá 33. Então, fica 5 mais ou menos raiz de 33 sobre 2. Pronto. Esses números aqui, estranhíssimos, esquisitíssimos, são os chamados autovalores dessa matriz. Pô, legal, Sandro, como é que eu acho os autovetores? Você pega cada um desses números, substitui nessa igualdade, ou nessa igualdade aqui, como você queira, e você resolve o sistema linear associado a essa igualdade. Então, por exemplo, para esse lambda aqui, né, 5 mais raiz de 33 sobre 2, você vai colocar aqui 5 mais raiz de 33 sobre 2i menos a igual a zero. Vai resolver um sistema 2 por 2, porque a matriz A ela tem duas linhas e duas colunas. Aí você vai encontrar as coordenadas do vetor V associado a esse autovalor. 5 mais raiz de 33 sobre 2. Tranquilo, gente? Tá? Então, assim, no primeiro momento, encontrar os autovalores é uma tarefa, assim, fácil. É calcular um determinante. Tá bom? Tá, legal. Agora, vamos lá. Vamos para as coisas que são importantes, que eu não vou demonstrar nesse vídeo, porque são bem difíceis de demonstrar, tá? Mas eu vou elencar aqui como sendo fatos importantes, tá? Então, vamos lá. Fatos importantes. Fatos importantes. Bom? Bom, vamos lá. Primeiro fato importante. Vamos ver. Primeiro fato importante é o seguinte. O traço da matriz é igual à soma dos autovalores. O traço da matriz é igual à soma dos autovalores. Como assim, Sandro? Traço? Traço é a soma dos elementos da diagonal principal, tá? Então, o traço da matriz é exatamente igual à soma dos autovalores. Não vou provar isso, mas eu vou te convencer. Olha para essa matriz aqui, matriz A. Quem são os elementos da diagonal principal? 1 e 4. São esses caras aqui, né? Quanto é que dá 1 mais 4? 1 mais 4 dá 5. Olha para essa equação do segundo grau. Quanto é que dá a soma das raízes dessa equação do segundo grau? Menos b sobre a, que dá 5. Olha lá. A soma dos autovalores é exatamente igual ao traço da matriz. É um resultado muito poderoso, tá? Muito poderoso mesmo. Beleza? Outro fato importantíssimo é o seguinte.
o determinante da matriz, ele é igual ao produto dos autovalores. Puxado, né? Puxado isso. Puxado. O determinante da matriz é igual ao produto dos autovalores. Vou tentar te convencer. Olha aqui. Quanto é que dá o determinante dessa matriz aqui? 4 vezes 1, 4. 3 vezes 2, 6. 4 menos 6 dá quanto? Menos 2. Que sorte, hein? Quanto é que dá o produto das raízes dessa equação no segundo grau? C sobre A, que é menos 2. Tá claro isso, gente? Tá claro? Beleza. Então, olha que legal. Sabendo a soma e o produto para uma matriz 2 por 2, você consegue escrever um fato bem legal também, ó. Ó, fato 3. Para uma matriz A que tenha 2 linhas e 2 colunas e com entradas reais, né? Na verdade, isso é um pouco mais geral, mas vou sempre trabalhar com números reais no primeiro momento, tá? Então, para uma matriz A, que tem 2 linhas e 2 colunas com entradas reais, olha o que você pode garantir, cara. É lambda ao quadrado menos 5 lambda menos 2 é igual a 0. Como é que você pode escrever o polinômio característico dessa matriz? Assim, ó. Lambda ao quadrado menos traço de A vezes lambda mais determinante de A. Isso é o que, gente? Isso vai ser o polinômio característico da matriz A. Na verdade, isso aqui é o polinômio característico da matriz A. Vou escrever assim, ó, o polinômio característico da matriz A em função de lambda. Olha lá. Tudo bem? Beleza? Show de bola, show de bola, show de bola. Tá, vamos continuando com os fatos maneiros sobre autovalores e autovetores. Esse fato que eu vou falar agora, cara, é um fato, assim, que parece óbvio, mas não é nada óbvio, tá? Porque eu vou explicar por quê. Quando você olha para uma matriz qualquer, né, ela tem um polinômio característico de grau n, tá bom? É um fato que é muito poderoso, mas assim, poderoso pra caramba, é esse teorema que eu vou mencionar aqui, que eu vou chamar de teorema de Cayley-Hamilton, tá? Cayley-Hamilton. O que diz o teorema de Cayley-Hamilton? Cara, ele fala uma coisa muito maneira. Ele fala o seguinte: toda matriz zera o seu polinômio característico. Como assim? Se eu tenho uma matriz A qualquer, tá, de, sei lá, n linhas e n colunas, né, de números reais, pode ser complexo, eu vou sempre pensar em real por enquanto, tá? Quando você pega o polinômio característico dessa matriz e você coloca a matriz lá dentro, ou seja, no lugar do lambda você coloca a matriz, isso aqui dá a matriz nula. Vou até botar de vermelho aqui, porque isso aqui é poderoso demais. Tá? Aí você pode falar assim, pô, Sandro, mas isso aqui é óbvio, né? É óbvio. Porque, pô, se o polinômio característico da matriz A é o det de lambda i menos A, no lugar de lambda, você coloca A, né? Aí A vezes I dá A menos A dá zero. Det de zero é igual a zero. Calma, muita calma nessa hora. Esse lambda que está aqui, gente, é uma variável real. Tá? E o A que está aqui dentro, na verdade, é uma matriz. Eu não posso pegar um polinômio e substituir uma matriz num polinômio. Você não pode fazer isso. Né? Aquele lambda é um número real. Então essa variável que está aqui, na verdade, é um número real. É uma variável real. O que Cayley-Hamilton está afirmando para a gente é que o efeito de você trocar o lambda por A continua valendo. Esquisito, né, cara? Então se eu colocar lambda igual a A, né, uma babaquice que eu estou falando aqui, mas na verdade é meio que funciona assim mesmo. Se você colocar lambda igual a A, né, fica A vezes I dá A menos A dá zero. Determinante de zero é zero. Opa, que beleza. Mas calma, calma. A prova para esse fato é uma prova bem difícil, tá? O fato é o seguinte, cara. Toda matriz, ela zera o seu polinômio característico. Então, quando você olha para esse negócio aqui, se no lugar de lambda você colocar a matriz A, eu posso afirmar uma coisa para você. Por exemplo, nesse caso aqui, que A ao quadrado, ou seja, A vezes A, menos o traço da matriz A vezes A,
mais o determinante da matriz A vezes a identidade, né? Porque tem que ter um izinho ali para ser uma igualdade matricial. Isso vai ser igual a zero, a matriz nula. Então toda matriz zera o seu polinômio característico. Bom, para que isso serve, cara? Isso serve, na verdade, para algumas coisas muito legais que você pode aplicar em problemas de matrizes. Eu vou dar esse primeiro exemplo para vocês agora, que é um exemplo muito bacana, que eu tenho certeza, cara, que se ele aparecesse na prova do IME ou na prova do ITA, muita gente ia sofrer, né? Porque ia tentar fazer a conta na mão, ia tentar enxergar algum padrão, tentar fazer uma indução, fazer uma coisa ali, mas ia dar um pouco de trabalho, tá? Então eu vou mostrar um exemplo de um problema para vocês, que vai usar esses fatos que a gente está falando aqui de autovalores e autovetores, especificamente o fato de Cayley-Hamilton, e aí a gente vai fazer o problema ficar muito mais simples, tá? Muito mais simples mesmo. Bom, então olha só, se você quiser dar um print nesse quadro, acho que é um bom momento para você fazer isso agora, né? Quase que eu caí aqui no microfone, né? Então, ó, dá o seu printzinho aí, se você quiser dar um print, 1, 2, 3 e foi. Tá, legal, vamos lá. Deixa eu dar uma apagada nesse negócio aqui. E a gente vai começar a colocar em prática essas coisas que eu falei. Bom? Ó, imagina esse exemplo bobão aqui, ó. Bobão. É um exemplo bobo. O enunciado é bem bobinho, tá? Então, ó. Problema. O problema é esse. Dá pra você essa matriz A aqui. Matriz vai ser 6, 2, 12 e 4. Então 4 aqui vai ficar legal. 4. Pronto. É isso. 6, 2, 12 e 4. Beleza? Dada essa matriz aí, cara, eu quero que você calcule a décima. A décima. Como assim a décima, Sandro? A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A. 10 vezes. Tá bom? Se você for um cara força bruta, que não tem a menor ideia do que está acontecendo, você pegar A vezes A e beleza, aí depois vezes A, aí depois vezes A, vezes A, vezes A, até o talo, né? Tá bom, beleza. Eu acho que a gente não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Tudo bem que nesse caso aqui a matriz é 2x2, então matrizes 2x2 em geral convidam a gente usar força bruta, né? Mas não é o caso aqui agora, né? Eu quero calcular a potência décima dessa matriz, ou seja, calcular essa matriz vezes ela, um total de 10 fatores. Bom, como é que a gente faz isso? De uma forma bem fácil. Bem fácil. A gente vai usar o teorema de Cayley-Hamilton a nosso favor. Como é que a gente vai fazer isso? Presta atenção, gente. Olha para essa matriz aqui. Em primeiro lugar, quanto é que dá o traço dessa matriz A? O traço dessa matriz A é quanto? É 10. 10. Tá certo? A soma dos autovalores dessa matriz, portanto, vai ser igual a 10. Legal. Segundo fato importante. O determinante dessa matriz dá quanto? 6 vezes 4, 24. 12 vezes 2, 24. 24 menos 24 é igual a 0. Então o traço é 10, o determinante é 0. Tá, beleza. Eu acabei de mostrar para você que para uma matriz 2x2, como é que você pode escrever o polinômio característico dessa matriz? Você pode escrever como sendo lambda ao quadrado menos o traço de A vezes lambda mais o determinante de A. Tá certo? A gente acabou de ver isso naquele pedacinho do quadro ali. Tá certo? Beleza. Nesse nosso caso aqui, ó, o traço de A a gente sabe que vale 10 e o determinante de A a gente sabe que vale 0. Então, nesse nosso caso, o polinômio característico dessa matriz A, ele é simplesmente lambda ao quadrado menos 10 lambda. Tá bom? Aí você fala assim, Sandro, beleza, tudo bem. Lambda ao quadrado menos 10 lambda. Agora você vai usar um fato maneiro. Que fato maneiro é esse? Cayley-Hamilton. O que Cayley-Hamilton diz pra gente, cara? Cayley-Hamilton diz pra gente o seguinte. Se o polinômio característico de uma matriz é isso aqui, se eu troco o lambda pela matriz A, isso aqui continua dando 0. Ou seja, a matriz zera o seu polinômio característico. Então, ó, via Cayley-Hamilton, você pode falar uma coisa maneiríssima, que é o seguinte.
o polinômio característico da matriz, quando você coloca a matriz lá dentro, isso aqui tem que dar matriz nula. Ou seja, quando eu coloco lambda aqui igual a A, eu posso garantir o seguinte, que A ao quadrado menos 10A é igual a zero. Ah! Olha que coisa maravilhosa. Se A ao quadrado menos 10A é igual a matriz nula, então você pode falar que A ao quadrado é igual a 10A. Tá certo ou não tá, gente? Tá, né? Pô, Sandro, se A ao quadrado é igual a 10A, a gente não quer saber quanto é que é a décima? O que eu podia fazer então dos dois lados? Eu podia pegar os dois lados e multiplicar por A, né? Faz isso, faz isso. Então, A ao cubo vai ser 10A vezes A, ou seja, 10A ao quadrado. Só que A ao quadrado é 10A. Se A ao quadrado é 10A, então tenho 10 vezes 10A, ou seja, 10 ao quadrado A. Bom, eu tenho A ao cubo já, né? Só tá faltando o que agora? Tá faltando a quarta, a quinta. Opa, que beleza, ó. Então a quarta, por exemplo, vai ser o quê? Vai ser 10 ao quadrado A, tudo isso vezes A. Eu tô pegando A ao cubo e multiplicando por A, né? Então, multipliquei por A aqui, A quarta. Multipliquei por A aqui, A vezes A deu A ao quadrado. Então você tem o seguinte, né? 10 ao quadrado vezes A ao quadrado. Só que A ao quadrado é 10A. Então se A ao quadrado é 10A, 10 ao quadrado vezes 10 deu 10 ao cubo A. Ai, que sorte a nossa, hein? Ah, isso é uma progressão geométrica de PG? Não, calma. Mas é como se fosse isso. Então se A ao quadrado é 10A, A ao cubo é 10 ao quadrado A, A à quarta é 10 ao cubo A. Tu já pegou o esquema aqui, né? Então, o que você pode falar sobre A elevado à décima? A elevado à décima vai ser a mesma coisa que 10 à nona vezes a matriz A. Acabou, gente. Você pega a matriz A, multiplica por 10 à nona. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte. 10 à nona vezes a matriz A, que é a matriz 6, 2, 12, 4. Né? O que é multiplicar essa matriz por 10 à nona? É multiplicar cada um desses números por 10 à nona. Pronto. Então, na verdade, essa é a matriz 6 vezes 10 à nona, 2 vezes 10 à nona, 12 vezes 10 à nona e 4 vezes 10 à nona. Tá lá. Essa é com certeza a nossa matriz A décima. Tá lá. Viu que fácil, cara? Viu que fácil? Viu que maneiro? É legal, né? Porque para você descobrir potências grandes de matrizes, você pode simplesmente usar o polinômio característico. Você usa aquele Hamilton a seu favor. Porque aquele Hamilton dá para você uma igualdade polinomial em que a variável é uma matriz. Ou seja, você consegue descobrir potências de matrizes usando o Cayley Hamilton no polinômio característico da matriz em questão. Bacana demais isso, né? Muito legal, né? Essa parada é legal, cara, porque você pode aplicar em diversos problemas. Imagina, por exemplo, se a matriz A fosse uma matriz 3x3. Imagina calcular a décima para uma matriz 3x3. Você ia fazer conta infinita e não ia ficar dando em nada. Porque até encontrar o padrão ia demorar um pouco. Né? Nesse caso aqui, o padrão ia ser um pouco mais fácil, né? Porque as matrizes estão sempre sendo multiplicadas por 10, né? Consequência do traço, porque o traço é 10. Mas se fosse um traço um pouco mais complicado, 7, 13, ia ficar um pouco mais difícil de ver. Tá claro isso, gente? Beleza? Então, ó, dá mais um exemplinho para vocês. Nessa mesma linha aqui, ó. Problema, né? Problema é o seguinte. Provar que... Esse problema, na verdade, eu vi na internet como se fosse uma foto. Eu achei muito legal, né? Porque o efeito da foto ele é mais engraçado do que a própria conta em si, né? Provar o seguinte. Se você pegar, por exemplo, essa matriz aqui, ó, deixa eu ver. A matriz, vou botar assim, 3, 8, 4, 6. Isso ao quadrado é igual a 33, 44, 66 e 88. Tá? Para provar esse problema, você vai simplesmente multiplicar a matriz e pronto, tá? Não precisa, né? Você abrir isso aqui com aquele Hamilton, enfim. Mas eu quero só te mostrar como é que isso pode ser bacana, né?
uma prova bem artificial para um problema, é matar uma formiga com a bazuca, né? Como é que você faz, na verdade, a prova desse fato aqui, gente? Olha só, chama essa matriz aqui de A, por exemplo. Ah, essa matrizinha aqui de A, tá bom? Matriz A, beleza? Na verdade, essa matriz ao quadrado é ela vezes ela mesma. Então, na verdade, você simplesmente é multiplicar bonitinho ali, né? Multiplicar bonitinho. Vamos tentar fazer uma prova meio artificial desse negócio, usando o que a gente acabou de ver. Que nesse problema é fácil, mas podia ser um problema um pouco mais complicado, né? Imagina, provar que isso aqui é elevado à 20ª potência igual a não sei o que lá. Você vai usar o mesmo raciocínio sempre. Olha aqui, gente. Quanto é que vale o traço dessa matriz A? O traço dessa matriz A é 8 mais 3, que é 11. Quanto é que vale o determinante dessa matriz A? 24 menos 24 dá 0. Acabamos de ver o seguinte, que para uma matriz 2 por 2, o polinômio característico dela vai ser o quê? Lambda ao quadrado menos traço vezes lambda mais det. Só que nesse caso o det é 0, traço é 11. Então eu tenho que lambda ao quadrado menos 11 lambda vai ser igual a 0. Esse é o polinômio característico igual a 0. Como a matriz ela zera o seu polinômio característico, então você pode falar que A ao quadrado menos 11A é igual a matriz nula. Ou seja, A ao quadrado é igual a 11A. Olha que legal. Acabou, né? Provou. Por quê? A ao quadrado é isso vezes isso. 11A. Como é que você pega uma matriz e multiplica por 11? Você pega cada um dos números das entradas da matriz, multiplica por 11. Pronto. Fechou. Agora, uma tarefa domiciliar para você. Para esse mesmo problema, calcula A elevado à 20ª. Como é que fica A elevado à 20ª? Esse agora podia ser uma versão difícil desse problema. Podia aparecer na prova do ITA. Dada a matriz A, calcule A elevado a 11. Pronto. Ou A elevado a 20. Muita gente não ia saber nem como começar. Ia fazer a conta na mão, gastar a folha inteira de conta e errar a conta pra caramba e não ia saber o que fazer. O que você pode usar nesses problemas? Cayley-Hamilton, que diz que o polinômio característico de uma matriz ele é zerado quando você substitui o lambda pela própria matriz. Ou seja, uma equação polinomial nos autovalores também é satisfeita pela própria matriz e vice-versa. Então, se eu tenho uma identidade matricial, você pode trocar a matriz pelo seu próprio autovalor, que ele também vai satisfazer. É muito legal isso, muito legal. Então, usando o Cayley-Hamilton nesse problema, você pode fazer as contas de uma forma muito mais simples. Tá bom? Beleza? Então, assim, essa é a primeira aula, só para mostrar para você alguns fatos bacanas sobre autovalores, tá? Na aula que vem, eu vou fazer um vídeo falando sobre potências de matrizes, só que agora com um negócio bem mais complicado. Vou pegar matrizes um pouco maiores e vou tentar fazer potências de matrizes, só que de uma forma mais sofisticada, tá? A gente vai ver o conceito de matriz diagonal, diagonalização de matriz, né? Alto espaço de uma matriz, né? A gente vai ver como é que você pode transformar uma matriz numa matriz diagonal usando os autovetores dessa matriz e como você pode calcular potências de matrizes através de transformação de similaridade. Olha quanto nome esquisito que eu falei, mas tem muita coisa bacana no próximo vídeo, tá? Se você gostou dessa aula aí, cara, já deixa o seu like aí, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos aí esse conteúdo. Eu espero que essa aula tenha ajudado você a abrir um pouquinho tua cabeça aí, pelo menos um pouquinho, só para esse conceito de matrizes. Beleza? Espero você no próximo vídeo. Grande abraço, tamo junto, valeu!